A Niede Guidon foi uma pessoa diferente, uma pesquisadora diferente. Ela sempre teve uma preocupação em desenvolver o local. Não foi só vir fazer pesquisa e ir embora. A Niede, ela sempre foi uma pessoa muito íntegra. Ela nunca falou mal de ninguém para mim. Ela nunca mentiu para mim. E ela nunca nos colocou em situações que a gente não pudesse resolver. A Niede, para mim, foi uma grande colega, uma querida amiga. E o que dizer? Eu acho que amizade, na minha cabeça, é isso. É poder respeitar uns aos outros. É querer bem. É poder trabalhar junto. Poder brigar sem consequências graves. É ser leais uns aos outros. A amizade é isso. As primeiras lembranças que eu tenho da arqueóloga Niede Guidon são as suas entrevistas na rádio local, o único meio de informação que tínhamos na comunidade ao qual pertenço até o ano de 2012. Lembro da firmeza e determinação presente em suas palavras, que sempre me tocava. Embora o patrimônio arqueológico ao qual ela se referia estivesse distante da minha realidade, que naquele momento estava mais ligado às sementes e aos cultivos dos nossos roçados aqui em Bonfim do Piauí. Eu gostaria de expressar minha mais profunda gratidão à doutora Niede Guidon, que pela sua visão, coragem e persistência conseguiu revelar as riquezas da Serra da Capivara não só ao Piauí, mas ao Brasil e ao mundo, transformando a vida de muitas pessoas, assim como a minha. Bem, a minha relação com a Niede Guidon, com a professora Niede Guidon, se deve especialmente à minha mãe, que é arqueóloga, né? E quando ela estava grávida de mim, no seu período gestacional, ela não pôde ir no trabalho de campo, né? Já no período que eu estava chegando, já no período que eu estava nascendo. Então, no meu nascimento, quem anunciou para toda a equipe foi a Niede Guidon, foi a professora Niede Guidon, tá? E nesse momento começaram a ter umas brincadeiras em campo, chamando ela de Vovó Guidon. Eu vim aqui narrar 3 episódios que destacam a importância da professora doutora Niede Guidon na criação e implantação do curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial da Univasf lá nos anos de 2004. Uma das primeiras coisas, no primeiro episódio dessa ajuda, dessa contribuição, foi com a sessão do auditório, de salas, tanto da Fundação Museu do Homem Americano, quanto do Centro Cultural Sérgio Mota, para que a Univasf pudesse ser instaladas na cidade de São Raimundo Nonato, no campus Serra da Capivara. Eu, inclusive, sou arqueóloga graças a ela. Aqui ela formou uma equipe local, como ela já chegou com essa ideia. Ela ofereceu 2 especializações em arqueologia na Federal do Piauí. Ela criou um laboratório, o primeiro laboratório do estado, que foi o NAP, o Núcleo de Antropologia Pré-Histórica. E ela também envolveu a comunidade local. Ela formou jovens da região da Serra da Capivara, né? Ela criou 2 museus maravilhosos, o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. Então, ela foi essa pessoa que teve essa visão diferente do mundo. E quando ela foi me conhecer, ela ainda falou que questionou, será que ela vai ser arqueóloga? E cá estou, agora. Através da implantação do curso de arqueologia da Univasf em São Raimundo Nonato, me formaram em arqueologia, onde venho atuando desde 2010 na Fundação Museu do Homem Americano. Então, por tanto e por tudo, muito obrigada, doutora Niede Guidon. Gratidão eterna. Hoje podemos dizer que as pesquisas por ela conduzida influenciaram na criação do Parque Nacional Serra da Capivara e que, além de ajudar a arqueologia brasileira a ter presença no cenário mundial, trouxe outros desdobramentos e infraestrutura para a nossa região. Dentre eles, a criação do curso de arqueologia ofertado pela Univasf, o qual ingressei no ano de 2012.
A doutora Niede tinha um respeito muito grande pelo profissionalismo das pessoas. Ela fornecia para a gente os melhores equipamentos, as melhores informações, as mais corretas, mas também ela exigia tudo de melhor que a gente pudesse dar, né, do nosso trabalho, do nosso desempenho, da nossa dedicação, e que os produtos que a gente entregasse para ela fossem realmente de confiança e que ela pudesse utilizar como sendo uma coisa desenvolvida pela equipe dela. Isso dava muita confiança para a gente desenvolver, trabalhar, entregar produtos de boa qualidade. Com isso ela moldou muitas pessoas que trabalharam com ela, né, para serem profissionais realmente de confiança e que pudessem seguir em frente. Um outro episódio importante foi quando da primeira turma de arqueologia. São 31 estudantes e que a grande maioria deles eram formados por estudantes de fora de São Raimundo. E ela aluga 2 casas para servir de residência estudantil. Um terceiro episódio importante que marca o desenvolvimento, o fortalecimento do curso de arqueologia foi quando a doutora Niede Guidon ela escolhe a Toca da Invenção para ser o sítio escola do nosso curso. E todos os dias, durante todo o período de escavação dos nossos estudantes, a professora Niede Guidon, ela ia para o campo. Ela ensinava para os estudantes da graduação, ela mostrava o que tinha que ser feito, o que não devia ser feito. Ela contribuiu na formação das primeiras turmas. E por tudo isso, eu queria agradecer à professora Niede Guidon por essa ajuda, por essa contribuição. Muito obrigado, professora Niede Guidon. Niede, querida, saudades de você. Nos conhecemos há mais de 30 anos, quando da aprovação do plano de manejo do Parque da Serra da Capivara. De lá para cá, travamos lutas para a implantação do parque, na defesa do seu patrimônio natural e cultural. Foram embates que nos levaram à vitória, grande vitória, sua e de toda a humanidade, porque você sempre trabalhou em nome da humanidade e para a humanidade. Nascido e criado em São Raimundo Nonato, sempre ouvi muito falar da grande figura que era praticamente mitológica da doutora Niede Guidon. Quando ela passava de carro, então, adesivado da Serra da Capivara, todo mundo apontava, todo mundo sabia, um mostrava para outra, aquela que é a Niede Guidon. Então eu sempre ouvi isso e foi aos 9 anos de idade que eu aprendi a amar e conhecer a arqueologia, e foi quando eu decidi que eu seria arqueólogo desde criança. Nasci no sertão do Piauí, eu sou sanraimundense e me formei em arqueologia inspirada na doutora Niede Guidon. Eu não sabia o que era arqueologia quando eu era criança, mas eu sabia que a arqueologia tinha mudado a realidade da minha cidade e, consequentemente, mudou a minha realidade. A doutora Niede mudou a vida de muita gente, inclusive a minha. Eu era aluno do 6º período de História da UESP, lá em Teresina, quando vi o convite da doutora para a primeira turma de arqueologia. Deixei tudo e fui viver o sonho de ser pesquisador. O privilégio de estar ao lado da maior arqueóloga do país foi um atenuante às dores e aos dissabores do pioneirismo da primeira turma. Tive o privilégio de 2011 a 2013 integrar a equipe de arqueólogos da Fundam. E naquela situação, a doutora Niede me confiou importantes missões, como a escavação da Toca da Roça do Justina aqui no 4, escavação da Lagoa dos Porcos, prospecção e resgate na área do Museu da Natureza. E ainda tive o privilégio de conviver com ela muito perto, receber orientações. Uma vez, quando eu era estudante do ensino médio, em que eu participei da Olimpíada Brasileira de História do Brasil, e uma das atividades era justamente entrevistar, em uma atividade de história oral, alguma personalidade da sua cidade que tenha contribuído de alguma forma para a história do Brasil. E eu, com toda a minha ingenuidade de estudante do ensino médio, arrumei o e-mail dela, mandei este e-mail perguntando se ela tinha a possibilidade de nos ceder uma entrevista. Nessa época, ninguém tinha internet em casa, nem na palma da mão com tanta facilidade. Era numa lan house, fui para casa, no outro dia eu volto para ver a resposta dela e ela tinha me respondido 5 minutos depois que eu enviei o e-mail dizendo: pode vir aqui em casa hoje às 17 horas. Na hora eu tomei um susto porque
Isso foi do dia anterior, ou seja, eu tinha dado bolo em Niede Guidon. A gente ficou extremamente agoniado, apreensivo, mandamos um pedido de desculpas, perguntando se poderíamos novamente remarcar, e eu expliquei a situação. Eu esperei mais um pouco e ela automaticamente respondeu, mandando eu voltar naquele mesmo dia que ela ia ceder a entrevista. Ela cedeu a entrevista e a gente foi aprovado nessa etapa da Olimpíada de História do Brasil. Enfim, de uma forma geral, Niede Guidon sempre uma referência importante para a minha formação profissional enquanto arqueólogo. Eu tive o privilégio de trabalhar com a doutora Niede Guidon na Fundação Museu Americano por 6 anos. E uma das características assim na personalidade dela que mais me chamava a atenção é que ela era uma mulher muito decidida, muito firme no que ela falava. Com ela não tinha meio termo, ou era ou não era, né? Que Niede transformou a história da arqueologia no Brasil, colocando nosso país, no centro da discussão sobre a chegada do homem ao continente americano, todo mundo já sabe. Ela também transformou a minha vida. Foi graças à sua atuação que foi fundado o curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial no Sudeste do Piauí, do qual eu fiz parte da primeira turma. Foi também graças à sua atuação que meus pais permitiram que eu fosse morar no Sudeste do Piauí e conviver com aquela que fazia a ciência arqueológica de excelência no Brasil. Ela também foi minha primeira orientadora de iniciação científica pelo CNPq. Também foi ela que me deu meu primeiro trabalho como arqueóloga assim que eu me formei. Sou natural de São Raimundo Nonato e sou graduada e pós-graduada em arqueologia pela Univasf. E essa minha graduação e pós-graduação e a possibilidade, de ser uma profissional na área da arqueologia, ser uma arqueóloga hoje, é graças à doutora Niede Guidon. A ela eu tenho toda a minha admiração, todo o meu respeito, toda a minha gratidão. Durante a graduação eu tive a oportunidade de ir para campo com a doutora Niede e trabalhei também nos laboratórios da Fundação Museu do Homem Americano. Mesmo ela falando que queria muito que quem fosse de São Raimundo continuasse o trabalho desenvolvido por ela me deu uma carta de indicação para mim vir trabalhar no norte do país com a professora Denise Chan e Ana Roosevelt, e a partir de então eu fiquei encantada pelo norte. Atualmente eu trabalho no Instituto Mamirauá. Eu queria muito que ela estivesse viva para ela ver as minhas fotos circulando em vários jornais nacionais e internacionais, e a divulgação da arqueologia chegando não nos meus pares apenas, mas em toda a população do Brasil e de fora do Brasil. Eu acho que o maior legado que ela deixou foi a formação de pessoas de São Raimundo, de fora de São Raimundo, que estão atuando hoje no Brasil e estão salvaguardando o patrimônio, a nossa história, a nossa memória e a nossa identidade. Quando eu me formei em 2010, eu mandei um e-mail para ela pedindo uma oportunidade de trabalho. No mesmo instante, ela me respondeu para que eu fosse na casa dela no dia seguinte. Assim eu fiz. Quando eu cheguei lá, estava ela e a doutora Silvia Maranca. Eu fui preparada para um bombardeamento de perguntas. No entanto, essa entrevista só durou apenas 10 minutos. Ela me perguntou apenas com o que eu gostaria de trabalhar. Eu respondi que tinha experiência no laboratório de cerâmica e de onde eu era. Quando eu falei que era de São Brás, no Piauí, ela disse, pronto, pois está contratada porque eu quero arqueólogos da região aqui trabalhando comigo. E assim, a partir dessa experiência, eu fui coordenadora dos laboratórios da Fundação, participei de várias escavações arqueológicas, coordenei algumas também no parque, e em 2016 fiz o concurso da Univasf e estou aqui como técnica do Laboratório de Arqueologia. Então o sentimento que eu tenho por ela é muita gratidão por todas as oportunidades que ela me deu. E lembro com muita propriedade quando ela dizia, Crisvanete, você tem até segunda-feira para entregar o relatório. Se você não entregar, eu vou colocar você lá no parque para as onças ali comer. Mostrando o apreço que a gente tinha que ter e a responsabilidade com os produtos que a gente gerava. Nosso muito obrigada, doutora, por tudo, pelos ensinamentos e por ter nos proporcionado grandes missões e grandes conquistas. E considerando o recorte socioeconômico a qual eu estava inserida,
Não sei se seria possível o contato com a arqueologia a tempo de escolhê-la como profissão sem as palavras de Nied Guidon. Hoje, após a finalização da graduação e do mestrado, arrisco a fazer algumas aproximações de que o patrimônio arqueológico por ela defendido pode reforçar as nossas sementes crioulas e os nossos roçados. Muito obrigada, doutora Nied Guidon. O legado de Nied é indescritível, mas ele passa também por mim e eu espero honrá-lo. É um prazer participar dessa homenagem. O meu sonho era fazer parte da equipe da doutora Nied e ela me possibilitou isso e me possibilitou experiências incríveis, aprendizados assim que não dá para mensurar o tamanho, que para mim é um privilégio muito grande. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que a área da arqueologia não é em todos os lugares que a gente almeja estar, que a gente pode estar, mas eu sou extremamente realizada, grata e feliz por fazer parte, por ter aprendido, por aprender todos os dias com ela. Sentiremos muita falta da doutora Nied, muita, mas aprendemos bastante com ela e levaremos ela no coração. A história e o legado que a senhora construiu, doutora Nied, nós levaremos por onde formos, porque somos parte dele. Por tudo que a senhora nos propiciou, por tudo que a senhora nos ensinou. Muito obrigada. Nada melhor do que a Nied como amiga. Kiko pode comprovar amizade com tantas de nós da Fundação Museu do Homem Americano. Não é só comigo, não. Ela foi sempre muito leal, muito amiga. E ela brigava muito, azucrinava muito, mas tudo com grande afeto e, portanto, nunca doeu. É isso, Nied. Eu acho que mais do que isso não é possível. Nied Guidon, Nied Guidon, Nied Guidon é um certo modo de chegar, sabe-se lá onde o sol se põe. Não é de ninguém, não é de ninguém, não é de ninguém o bicho, a mata, o sal, o chão desse sertão.